E aí, Vacareza? E tudo aí, bem? Ivo, tudo bem? Tudo bom? Tudo certinho aí? Certinho, tudo certinho. Vacareza, eu queria começar o nosso podcast dessa semana. Aliás, mandar um abraço para todo mundo, né? Porque o nosso podcast está cada vez melhor, cada vez mais gente vendo, né? E Estamos dizer para se crescendo. inscrever, né? Para se Claro. inscrever, vai lá, aperta lá primeiro para curtir. joinha lá. O joinha lá. Depois inscreve. E depois Isso. toca o sininho lá. Pra você Claro. ficar sabendo de todos os vídeos que tem por aqui. Não é verdade, Muito Vacareza? bem. Vacareza, eu queria começar o nosso podcast falando de um assunto que é delicadíssimo e que é preocupante. E que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque se você começa a fomentar, se essa coisa começa a crescer, é um problema seríssimo, porque pode virar um confronto, né, de proporções muito grandes. É a violência na política, né? A gente tem sentido que a discussão política tem levado ao radicalismo, né? Tem levado as pessoas. Eu vejo, às vezes, né, pessoas dizendo: eu nem estou falando mais com a minha família, porque eu sou A e minha família é B, eu sou daqui e minha família é daculá, e eu não estou nem falando mais com a minha família. A gente está começando a ver um acirramento muito grande e desproporcional às convicções políticas, que ficam trombando. Ao invés de só se debaterem, né, de fazer um debate interessante, ficam se trombando e começam a nos preocupar, não é, Vacareza? Pois é, Ivo, eu acho que na história recente, já nessas eleições, nós já tivemos assassinatos, como o caso daquele vereador do Paraná, Exatamente. de Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu. foi assassinado por um adversário político. Nós tivemos o comício do Lula, que jogaram uma bomba. Exatamente. Nós tivemos agressão a um carro de uma autoridade, do ministro do STJ, se eu não me engano, não foi do STF, do STJ. Do STJ. E tivemos ameaças de vários lados. A primeira coisa, e eu quero contribuir com isso, é pedir à população para ter calma e os agentes políticos para não incentivarem o confronto. Porque a política é apaixonante, historicamente nós tivemos confrontos na política e assassinato de pessoas. Você retrocede 2000 anos, você tem o assassinato do principal, que à época era ditador de Roma, não era imperador como as pessoas pensam, que é o caso do Júlio César. Mas não só foi o caso do Júlio César, você teve o assassinato do presidente americano, Claro. do Kennedy. Você já teve assassinato de um candidato a vice-presidente do Brasil. Você teve Recentemente no Japão, né? o primeiro-ministro japonês. Né? O japonês. Agora, isso são episódios que a gente tem que condenar. Tem outro tipo de violência, que é a violência nos comícios, as provocações. Se tem alguém fazendo uma atividade política, os adversários não têm que entrar. Você teve no Brasil, com as torcidas de futebol, vários tipos de confronto. Parece que chegaram a um acordo de como tratar isso. Nós temos que chegar a um acordo de como tratar a política. Aliás, eu quero fazer um elogio que recentemente teve numa festividade na Bahia, no 2 de julho, que é uma data expressiva para todos os baianos. Outro dia a gente vai falar sobre isso aqui, porque é uma data expressiva para mim também. Mas tivemos no mesmo dia, do 2 de julho, o presidente Lula, o presidente Bolsonaro, a candidata Tebet e o Ciro Gomes. E não houve violência. Então, isso é uma coisa que esse tipo de exemplo é que nós temos que exaltar. Toda violência política tem que ser condenada. E os agentes da política têm que condenar. Por exemplo, houve um assassinato
Agora, você não tem que clamar por vingança, nem dizer vamos descontar, tem que condenar o assassinato e a polícia, a justiça, tomar as providências de forma rigorosa e não as pessoas, os agentes políticos. Porque se nós formos entrar nessa, nós vamos comprometer o processo político no Brasil e em qualquer lugar do mundo que isso faça. Então, eu sou da paz, não gosto de violência e gosto do debate político. Você tem que apresentar suas posições e que vença aquele que a maioria da população defende. Porque, às vezes, você pode ser o melhor, mas não é o que a população quer. Para você, você é o melhor, mas para a população, você não é o melhor. Então, nós temos que oferecer condições à população para escolher quem é o melhor. Ou seja, quem é o escolhido. Vou tirar o termo melhor, fica melhor falar quem é o escolhido. Quem é o escolhido. O escolhido é aquela opção política que a população faz para ser os deputados federais, o senador, o governador ou o presidente da República. Então, cada um tem o seu, tem que disputar e a população escolher. Não pode ser no grito, no tapa, na violência, porque isso não leva a um lugar bom, só leva a lugar ruim. Bom, mas eu queria tocar num assunto que eu queria a sua opinião a respeito disso. A política é apaixonante. O debate político é apaixonante. E é assim, né? Se assim não fosse, né? Não seria tão importante, não seria tão interessante você cada vez mais se aproximar da democracia, se aproximar da boa política, essa coisa toda. Mas a gente tem que entender que você, a partir do momento que você tem um cargo legislativo, que você exerce a influência sobre um determinado número de pessoas, por exemplo, você é pré-candidato a deputado federal. Você vai ter o seu quinhão lá, o número de eleitores que vão às urnas votar em você. Isso. Certo? Você, a partir daí, exerce um pensamento, né? Você exerce uma influência sobre essas pessoas, porque essas pessoas acreditaram no que você fala, acreditaram no seu jeito de ser e você vai exercer uma influência. Quando você exerce uma influência numa pessoa, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque existem os que absorvem essa influência normalmente, mas existem os exaltados. Existem aqueles que podem tomar atitudes, né, que serão tomadas através de alguma coisa que você falou, de algum gesto seu, de alguma opinião, posição sua. Não é verdade? É verdade. Você imagine que... Vamos pegar um exemplo concreto. O presidente Bolsonaro defende que a população se arme e até na campanha passada fazia com um sinal de arma com a mão. Isso eu acho condenável. Agora, a população tem que julgar se é esse o caminho que ela quer. Não é esse o caminho que nós queremos. Eu prefiro que as pessoas tenham posição política. E essa posição política seja escolhida a partir de um conjunto de propostas. Ele tem também outras propostas. Então, a população vai julgar. Agora, eu não acho que ele pode ser acusado de ser responsável pelo assassinato, crime, porque aí claro. Você vai fazer um confronto desnecessário. Porque ele não é responsável direto pelo crime. As pessoas podem até dizer, como ele é responsável por estimular um estilo de campanha, uma campanha violenta, isso pode levar. Mas todo crime ele tem que ser investigado. Nós não sabemos ainda as causas e só depois da investigação é que pode ser a justiça julgar. Por isso que eu disse, no caso lá do Paraná, de Foz do Iguaçu, isso é um caso de polícia e um caso da justiça. Não pode se trazer para a política e resolver na política. A política vai ser a eleição, o dia máximo, dia 2 de outubro, que eu acho que o povo deve fazer boas escolhas.
para ser melhor para todos nós. Bacalhau, outra coisa que eu queria falar com você. Essa coisa da polarização. Né? A gente tem aqui um lado e aqui outro. Né? E que você acaba esquecendo até umas outras opiniões que estão trafegando, que estão gravitando por aqui. Você acha bom? Olha, polarização, se for uma polarização por ideias, por questões centrais, ela é natural da política, mas não a polarização violenta de um lado excluir o outro, como parece que está acontecendo no Brasil. O que eu acho que é o melhor é você procurar um projeto de longo prazo que incorpore ideias do conjunto da população e do conjunto das forças políticas que caminhem mais ao centro. Agora, isso é o que eu acho que é melhor. Mesmo que haja polarização e seja escolhido entre um polo e outro, e uma escolha da população sem forçação de barra, para mim tudo bem, é da política. A população, a nossa democracia é muito jovem, depois da ditadura o povo está escolhendo, está experimentando diversas alternativas. O povo tem uma astúcia, no sentido bom, de para que lado vão as coisas. Isso eu li recentemente numa matéria de um grande jornalista chamado Azedo, que ele escreve no Correio Brasiliense. Ele falou sobre a astúcia do povo, a diferença da astúcia do povo para a astúcia dos políticos. Mas tem uma coisa, Ivo, que tem me preocupado bastante, que está saindo, vários analistas sérios começam a especular. Eu não acho que esse tipo de máxima para a política dá certo, tipo assim, onde há fumaça, há fogo, porque a análise política é mais profunda do que fogo e do que fumaça. Mas tem muita gente falando do risco de tentativa de golpe no Brasil. Eu, diante disso, comecei a ver a história do Brasil. Nunca teve um golpe militar no Brasil que fosse só dos militares. Os golpes e o que eles chamou de revolução, em geral, foi um movimento articulado das forças políticas e uma parte das Forças Armadas, nunca foi o conjunto das Forças Armadas, uma parte das Forças Armadas tomaram uma posição mais definida. Foi assim desde a demissão de Dom Pedro I, depois do Império, na Revolução de 30, foi uma revolução civil, mas na prática uma aliança civil e militar. Houve uma tentativa de golpe e o Getúlio Vargas suicidou. Depois houve uma tentativa de golpe e o substituto do Getúlio Vargas, foi o Café Filho, se eu não me engano, ele quando o Juscelino ia ganhar a eleição, estava para ganhar, e já era contra o Jango. Houve uma confusão, que eu não estou bem preciso na história, lembrando, mas que o Marechal Lott renunciou diante de uma fala de um coronel que era presidente que era superintendente, ou não sei se chama presidente da Escola Superior de Guerra, que ele não poderia punir, fez uma declaração antidemocrática, e o Marechal Lott colocou as forças na rua e Nereu Ramos assumiu a presidência e levou a paz ao país, que ali foi uma forçação de barra pelo lado positivo. E depois, em 64, o golpe de 64, teve a Marcha da Família, teve ampla participação de governadores, como o governador de Minas de então, e da sociedade civil também. Então, não existe, minha avaliação, essa eleição, se o Lula ganhar, se o Ciro ganhar, se a Simone Tebet ganhar, ou se o Bolsonaro perder, mesmo que o Bolsonaro tenha ideias de dar golpe, não existe base política para sustentar um golpe no Brasil. Então, quem ganhar vai levar. Não tem força militar, nem unidade militar para uma parte significativa segurar um golpe.
não tem base internacional para nós termos um golpe militar, porque os Estados Unidos não vai apoiar, a França não vai apoiar, a Alemanha não vai apoiar, a China não vai apoiar, a Rússia, não sei, mas a Rússia não vai ter muito poder de interferência por estar metida na guerra hoje por essa situação internacional, mas a Inglaterra não vai apoiar. Então, você não vai ter base internacional para um golpe. Não tem base social interna. Então, eu acho que tem muito jornalista falando que pode ter golpe, que pode ter até gente com vontade de dar golpe. O que não tem é base política e base social para sustentar um golpe no Brasil. Quem tentar dar um golpe vai se dar mal. Eu acho que não vai ter. Eu concordo com você. Quem ganhar vai levar. Quem ganhar vai levar e vai governar. É verdade. Bom. E eu quero, e você, deputado federal, para ajudar a construção do Brasil. E a gente vai com discutir desenvolvimento econômico, distribuição de renda, criação de empregos, e tem que ter mudanças legislativas importantes no Brasil, como a reforma tributária, uma reforma educacional que leve o nosso país a ter um outro patamar da educação e da formação das nossas crianças e dos nossos jovens. Você sabe que você falou isso agora e me veio um assunto aqui na cabeça. Eu estava vendo outro dia um compositor chamado Jorge Vercillo, que você deve conhecer. Conheço, né? Bem. Gosto muito das músicas do Vercillo e tal. E ele disse uma coisa interessante. Estava discutindo ali os ETs, as invasões extraterrestres, enfim, os aparecimentos de OVNIs, essas coisas todas. Ele falou assim, você sabe que você pode ver um ET a qualquer momento? Aí todo mundo disse, como assim? Olhe-se no espelho. Sabe por quê? O ser humano é o maior extraterrestre que tem. Ele vem para cá, ele começa a deteriorar o planeta, ele começa, sabe, ele, por exemplo, ele precisa de artifícios para caçar. Né? O animal irracional, ele já aprende, ele já vem à caça e tal, ele precisa de artifícios e, fundamentalmente, ele não cuida da máquina que o transporta, que é o nosso corpo. Né? Sabe por que eu disse tudo isso? Porque a gente não pode imaginar que a gente tenha miséria, certo? Que a gente não pode imaginar que a gente tenha pessoas passando, não é comendo mal, não, é sem ter o que comer. Né? Que é o alimento da máquina, da sua máquina, né? do seu organismo. Né? Como é que pode isso, Vacarezza? E você, indiretamente, pegando um tema geral, você puxou para uma discussão que eu acho que a gente precisa trazer para o debate político com seriedade. A solidariedade humana, nesse processo civilizatório que a gente está vivendo, tem países que recua, tem países que avança, mas de uma maneira geral, hoje o homem é mais solidário e o homem, eu vou usar um termo, vamos chamar de tautologia, não é próprio, não é bem uma tautologia, mas o homem vai ficando cada vez mais humano no sentido de humanista. E me impressiona como nós estamos banalizando a miséria. Quando a gente passa na rua, tem gente dormindo, e isso dormindo com... Olha, eu vou te contar um caso. Eu saí do meu escritório há uns 3 dias e fui descendo para pegar o carro. Tinha um bar com cadeiras na porta e tinha uma moça jovem, assim, quase negra, com brinco. Moça parecia ter recém-abandonado a casa, coberta numa coisa, pedindo comida para um casal que estava jantando, tomando uma cerveja no bar. Eu olhei aquela moça ali, me lembrou muito a fisionomia do meu neto, do Alvarinho. Me lembrou muito. E eu fiquei pensando, aquilo me tocando, me lembrou. E pensei depois comigo, e os outros que não lembram a fisionomia do meu neto?
Claro. E aquele outro que estava deitado. E se você for pensar, outros são milhares de pessoas aqui em São Paulo, deitados no meio da rua, sem ter onde dormir, sem ter o que comer e sem ter trabalho. Então, isso tem que incomodar a sociedade, tem que nos tirar da área de conforto e precisa ser resolvido. Isso precisa ser resolvido. E quando você imagina que não é só o Brasil, quando você imagina que tem países que a situação de miséria está pior do que hoje, ainda. que essa frase do ET fica atual. Fica atual. Porque não é só nós. Não é só nós. E você imagina que boa parte da população do mundo acredita em um Deus. Tem gente que não acredita, mas a boa parte acredita. Tem os católicos, tem os protestantes, tem os evangélicos, tem os muçulmanos, tem várias religiões que são monoteístas, eles acreditam em um único Deus. Ainda tem religiões politeístas, mas essas acreditam nos deuses. E todos acham, e todos pensam que todos são filhos de Deus. Você imagina que todos são filhos de Deus iguais a nós. Claro. Por que nós não trabalhamos para que pelo menos um patamar de dignidade vá para todo mundo? Então, esse é um debate extremamente atual. Nós vamos ter que trazer para dentro da política, e isso eu quero fazer se eu for eleito deputado federal, trazer para dentro da política e para o cotidiano da política o patamar mínimo que todos, sem exceção, devem ter. E isso fica cada vez mais atual, porque nós tivemos um brutal avanço das tecnologias, um brutal avanço, vamos chamar, das forças produtivas, gerando excedentes já suficientes para não existir mais fome. Você imagina, o Brasil deve ter mais... O rebanho bovino do Brasil, eu não gosto de dar dado que eu não consiga comprovar, mas se não for igual, é maior do que a quantidade de seres humanos que tem no Brasil. Se não, se somarmos os animais que nos servem como proteína, alimento, né? como proteína animal, já é suficiente. Se você somar o trigo que é produzido no mundo com milho, com soja, com feijão, com outras leguminosas e mais arroz, você já tem alimentação produzida no mundo suficiente para alimentar a humanidade. E você já tem dinheiro no mundo para que todos tenham um patamar de vida adequado. Então, isso nós temos que trazer esse debate para o centro da política, porque senão não terá solução, porque cada dia mais tem menos emprego, cada dia mais há uma concentração de renda grande, e o nosso país é campeão em concentração de renda, e cada dia mais nós temos mais pessoas morando na rua. Nós temos a consequência recente de políticas econômicas erradas, da guerra, somada à guerra e somada à pandemia, mas antes da guerra e da pandemia nós já estávamos com um grau de crise econômica grande e já estávamos antes da guerra e da pandemia com muita gente morando na rua. Agora ficou um absurdo. Você anda ali na Praça da Sé, uma coisa é de chorar, entendeu? É de chorar. É de chorar. É de chorar, é verdade. Então, Ivo, esse é um debate Mas nós vamos atual. voltar a falar. Vamos voltar a falar e sobre isso, vamos preparar, porque... Ivo, um podcast que a gente pegue dados concretos. Exatamente. Do que o mundo produz de alimentos, de quantas pessoas tem no mundo hoje e de quanto seria necessário para as pessoas alimentarem. Eu tenho a intuição de que hoje o mundo produz alimento suficiente para todos comerem. Eu acho que só de papel pintado de dólar no mundo já tem dinheiro para dar para todo mundo. Para todo mundo. E olha, em função de tudo que a gente discutiu aqui,
eu comecei, eu sou um cara meio cético para essa coisa de OVNIs, esses negócios e tal, mas comecei a achar que o Versilo tem razão. Tem Se a razão, gente olhar no espelho, os ETs Somos nós mesmos, né? Somos nós. Vacareza! Ivo, Grande abraço. abraço, querido. Estamos de volta semana que vem com mais um podcast. Semana que vem. Um Tá bom, abraço. então. Abraço.